A Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis ou pelo nosso site, que podem ser localizados em Rádio Bom Jesus RJ ou Rádio Bom Jesus 1170. Na edição desta terça-feira, vamos tratar de um tema que andou frequentando o noticiário nos últimos 10 dias e também perturbando a tranquilidade e a rotina diária dos curitibanos, em virtude de um fato que não teria maior expressão se não fosse o seu protagonista central, aquele que é. Sendo assim, o tema escolhido para hoje é o seguinte: no que resultará o circo de Curitiba, montado pelo PT, que está criando o caos e emporcalhando a cidade? A prisão do ex-presidente Lula, que decorreu de sua condenação no primeiro de vários processos aos quais responde, poderia ter ocorrido de maneira bem mais discreta e adequada à dignidade do cargo que ocupou. Aliás, foi pensando mesmo na tal dignidade do cargo que o juiz Sérgio Moro, ao expedir o respectivo mandado de prisão, reservou ao futuro preso algumas deferências e regalias que, de rotina, os condenados não costumam ter. Sábia, no entanto, é aquela passagem bíblica em que Jesus teria dito aos seus discípulos: "Não jogueis pérolas aos porcos", uma forma sutil e figurada de dizer que não vale a pena gastar as coisas boas com quem não as merece ou não é capaz de compreendê-las. Pois foi o que o Lula, o PT e a sua militância fizeram ao transformarem a discrição proposta pelo juiz Moro para o recolhimento do condenado à prisão numa encenação ridícula aos olhos do país e do mundo. Os 2 dias em que permaneceu acoitado como um bandido em fuga na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, enquanto representava o papel deplorável de um grande líder protegido pelos seus seguidores naquele jogo do vai ou não vai se entregar, longe de engrandecerem a sua figura como sendo um estadista injustiçado, só serviram para degradar a sua imagem perante a história do Brasil. E isto não só pela opção de se esconder por trás daqueles que ele diz proteger, como pelo clima de churrasco e cachaça que se estabeleceu no prédio do sindicato que lhe servia de refúgio. Diante, porém, do iminente esvaziamento da militância no entorno do prédio, apresentou-se visivelmente bêbado para pronunciar um discurso longo e maçante antes de ser levado por seus advogados até a Polícia Federal em São Paulo, de onde foi transferido para Curitiba. Assim terminou o primeiro ato dessa ópera bufa que não terminou a encenação, porque a direção do PT, os parlamentares que se abrigam sob a sigla e a militância barulhenta e agressiva daquilo que eles chamam de, entre aspas, movimentos sociais organizados, como o MST, a CUT e o MTST, foram instalar a baderna na capital do Paraná, fazendo uma balbúrdia intolerável e perturbando a paz dos curitibanos, onde sim, sobretudo dos residentes nas proximidades do prédio da Polícia Federal, onde se encontra encarcerado o seu comandante em chefe. Demorou, mas a Justiça e a Polícia, depois de mais de uma semana tolerando os abusos, começaram a agir contra os bandoleiros. Ao mesmo tempo, o discurso dos comandantes da baderna, Gleisi Hoffmann, Lindbergh Faria, João Pedro Stedley e outros da mesma laia, foi se esvaziando pela mesmice e pelo fato incontornável de que esse circo armado na capital do Paraná
não será suficiente para tirar o Lula das grades. A justiça o pôs lá e só a justiça poderá tirá-lo de lá. Em nenhuma hipótese, sua militância conseguirá fazer isto gritando palavras de ordem e emporcalhando a linda e bem organizada cidade de Curitiba, pois este é o assunto do qual cuidaremos no dia de hoje. No comando do Show da Manhã, assim como na retaguarda técnica deste programa, está o parceiro e amigo Alexander Sullivan. Inicialmente, seria bom esclarecer quais são os fundamentos dessa mobilização liderada pelo PT, que começou em São Bernardo do Campo e se transportou para Curitiba após a prisão e transferência do Lula para o cárcere no estado do Paraná. Nesse contexto, destaca-se a atual presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, que tem sido uma espécie de ajudante de ordem e porta-voz do presidiário, e tenta dar à prisão do Lula uma configuração de prisão e perseguição política que efetivamente não é. Vejamos o que diz a esse respeito o jornalista Augusto Nunes, que não manda recado quando quer dizer alguma coisa. Roda aí, meu amigo Sullivan, o nosso primeiro áudio. É a principal figura feminina da Ópera dos Malandros, que está sendo encenada aí por um elenco de vigaristas e canastrões, e que é uma peça teatral que pretende apresentar Lula como um perseguido político, e é perseguido por ser a alma viva mais pura do Brasil ou do mundo. É sempre a mesma história, como lembrou o Felipe. Força de expressão. Não há outra interpretação para o que disse a Gleisi. Matar gente. Sim. Matar gente, é isso. É o que se faz, por exemplo, na Venezuela bolivariana, que ela declaradamente admira. Ela gosta do que faz o Maduro. Se eles estivessem, os petistas, no poder, numa situação parecida com a da Venezuela, eles fariam a mesma coisa. A Gleisi acha que é possível fazer isso até estando na oposição e fazer isso em defesa de um preso, de um criminoso comum. O Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro num processo. Há vários outros. Que perseguido político é esse que ganhou de presente um sítio? E por que eles vão alegar, na hora de julgar o caso do sítio de Atibaia, que é dele, sim? É dele. E o lavador de dinheiro, vamos lembrar sempre, ele esconde as coisas. É feito para isso. Esse tipo de crime é para não aparecer a maracutaia que o sujeito fez. E eles querem provas, sobram provas. Eles querem o quê? O que eles exigem? Os devotos aceitam que tem Lula o seu único Deus. Eles querem que o Lula declare numa confissão gravada que ele de fato é criminoso. Ele não vai fazer. A Gleisi mostra que no PT a figura, a fachada, contraria o interior. O Cândido Vacareza, que era um homem rústico, mandou aquele recado tão bonito pelo WhatsApp para o Sérgio Cabral, né? Sim. Você é nosso e nós somos teu. É um grande recado que todos eles assassinam o português. A Gleisi Hoffmann, que é uma figura aparentemente mais suave, agora virou guerrilheira. Quer dizer, deve ter aprendido com a Dilma Rousseff e com o Zé Dirceu que não dispararam um único tiro de verdade. O Augusto Nunes, ele diz uma série de coisas que são absolutamente verdadeiras, correspondem à verdade, mas ele chama com escárnio, mas de forma adequada, essa mobilização em torno da prisão do Lula como a ópera dos malandros. Ele faz nisso aí uma ironia e uma referência a uma peça de teatro de autoria do Chico Buarque de Holanda, é um teatro musical, chamado A Ópera do Malandro. E, na verdade, é a ópera dos malandros, porque tem um monte de gente malandrando em Curitiba, sem trabalhar, sem produzir absolutamente nada e sustentado por alguém, né? A encenação
conforme ele disse, eu gostaria de pontuar algumas coisas que o Augusto Nunes diz nesse comentário dele. A encenação pretende apresentar o Lula como um perseguido político, mas isso não corresponde à verdade. O ex-presidente, ele é um criminoso comum, né, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. A alegação é de que não há provas sobre a culpa do Lula, e isso é um bordão que tem sido repetido pelos petistas ao longo de todo esse processo e mais ainda após a sua condenação. É uma maneira, talvez forçada, de convencer a própria militância, o próprio eleitor petista, de que o Lula está sendo injustiçado, que ele é uma pessoa, vamos dizer, perseguida politicamente, que ele não foi condenado pelos crimes, porque tenha cometido crimes. Ele foi condenado porque ele é um perseguido político. Ora, como bem pontua o Augusto Nunes, essa perseguição política não existe. E mais, eles queriam o quê para provar? Queriam que o Lula passasse recibo vamos dizer assim, da corrupção, que ele desse recibo do dinheiro que ele recebeu ou dos bens que ele recebeu em função, vamos dizer, do manuseio da chave do cofre e também da caneta no poder. É claro que ele não vai dar nenhum. Você imagina um criminoso, sujeito receber dinheiro de corrupção e passar recibo. Isso não existe simplesmente. Agora, não se prova um crime apenas por documento. Que isso é o grande argumento dele. Não há prova. Como não há prova? Há provas testemunhais, há provas circunstanciais, há provas periciais a esse respeito. Os meios de prova admitidos em direito não se limitam à prova documental. Prova documental é uma das provas que, aliás, os juristas costumam dizer que é a rainha das provas. Mas mas são delatores que estão tentando benefício. Espera aí, são delatores, mas não é um delator, são vários depoimentos de delatores em processos diferentes que conduzem para a mesma informação. Muito bem, na verdade sobram provas quanto à culpa, né? Agora, documento, recibo de corrupção, ninguém jamais irá exibir. Uma das teses do PT, ou uma das teses que o PT tem tentado fazer vingar, é a de que a prisão do Lula revoltou a comunidade internacional. Inclusive, o partido, por seus advogados, chegou a protocolar uma denúncia pela violação de direitos humanos, de perseguição política contra o Lula junto à ONU, né? Mas a verdade não é essa. O PT acaba de postar, por exemplo, vamos dizer, até fez um post nas redes sociais que eu verifiquei, inclusive, que há ali informações. Aquilo tem a participação de um jornalista chamado era da Record, esqueci o nome dele agora, mas não importa. Paulo Henrique Amorim, que é um esquerdopata assumido, né? Um sujeito que usa a argumentação mais absurda, mais sem sentido, para mostrar que a esquerda está certa e todo mundo está errado. Muito bem. Então postaram esse negócio chamado Líderes Mundiais que criticam a prisão do Lula. Vamos ver quem são os líderes mundiais que aparecem nesse vídeo. Primeiro, um cidadão chamado Pablo Iglesias Turrión, que é fundador do Partido Socialista Operário Espanhol e é considerado o pai do socialismo na Espanha, ou do movimento socialista na Espanha. Ora, é óbvio que os esquerdistas todos, ao verem um processo desse acontecendo, todo o pessoal que é da esquerda vai dizer que aquilo é injusto, que aquilo é uma coisa imerecida, até porque o Lula, em algum momento, ele chegou a representar uma expressão dos regimes à esquerda para vários países do mundo. O outro é o Pepe Mujica. Quem é o Pepe Mujica? O Pepe Mujica é o ex-presidente do Uruguai, né? Um socialista, porque hoje ninguém fala mais que o cara é comunista, né? Desde que o comunismo ficou inteiramente desmoralizado com a dissolução da União Soviética. Então todo mundo é socialista, não tem mais comunista. Mas é um comunista, né? Cujo governo foi ajudado e beneficiado pelos governos do PT, participante do Fórum de São Paulo, que é no Fórum de São Paulo que se reuniam todos esses líderes da esquerda latino-americana, né?
para planejar uma revolução bolivariana que, vamos dizer, a partir da experiência da Venezuela, uma revolução bolivariana em todos esses países. Está lá Argentina, Uruguai e tal, participante. E quando o Lula começou aquela malfadada caravana dele lá no sul, que acabou interrompendo pelo fracasso da caravana, nós já tivemos a oportunidade de tratar deste tema aqui no Ponto Facultativo, e o Zé Mujica veio de lá para poder se associar à caravana. Então, qual é a, vamos dizer assim, qual é a credibilidade que tem um José Mujica, um Pepe Mujica, dizendo que o Lula foi injustiçado? O que ele não diria era que esse processo, em nenhum momento ele diria que esse processo foi uma coisa justa. O Jean-Luc Mélenchon, esse cara, ele é do movimento esquerdista da França, é um político de extrema esquerda e pai de uma ativista chamada Camille Mélenchon, que um tempo desse atrás moveu uma ação contra um funcionário público porque denunciou que ela havia sido irregularmente contratada pelo pai através do Conselho Geral da França. O cara ocupava um cargo e usou o cargo para contratar a filha irregularmente, sem concurso, sem nada. Sem concurso ou eleição, porque existem as duas hipóteses. Ela processou e perdeu a ação. Né? Esse Mélenchon, inclusive, andou participando da última campanha para a presidência na França e também perdeu. Também não teve uma votação pífia. Pois bem, tem o tal do José Sócrates, que é o ex-ministro, um ex-primeiro-ministro de Portugal, né? E esse Sócrates, só para dizer, o cara está defendendo em causa própria, porque, na verdade, existe um caso chamado Sócrates Independente, que se refere a uma discussão pública que foi iniciada em 2007 sobre condições que o José Sócrates, que é esse político português, e primeiro-ministro de 12 de março de 2005 a 21 de junho de 2011, né, obteve uma licenciatura em Engenharia Civil na Universidade Independente em Lisboa. Aí por isso que o caso é Sócrates Independente, era a Universidade Independente em Lisboa. Quer dizer, na verdade é uma suspeita de que ele falsificou um diploma de Engenharia Civil. Esse é o sujeito que está atestando vamos dizer, a inocência do Lula. Um sujeito que foi também, que é da esquerda, e que foi também processado por uma falcatrua lá no seu país. E tem, para concluir esse vídeo que foi apresentado, tem um Chris Williamson, que é um membro do parlamento inglês, né? Essa foi a matéria que foi enviada pelo Paulo Henrique Amorim, né? E que diz o seguinte, eu vou só repetir aqui uma frase do Williamson. Ele diz: eu aceito que a Venezuela ainda tem seus problemas, mas veja de onde eles vieram. E responsabiliza a mídia e a direita por todos os problemas que a Venezuela e os venezuelanos têm enfrentado nos dias que correm. Ora, quando o sujeito chega ao ponto de defender uma ditadura, vamos dizer, estúpida, como a que era do Chávez e agora é do Maduro, do Nicolás Maduro, é porque o sujeito está numa posição muito parcial. Ele é muito parcial nas posições dele. Você vai achar que um sujeito que é apoiador do Maduro, apoiador do governo venezuelano, que todo mundo sabe que é uma ditadura estúpida, que não respeita direitos humanos nem nada, que esse cara vá apoiar a realização de um processo que condene o Lula no Brasil? Mas jamais. Pois bem, mas é evidente, né, que esse presidente, o Lula, que por um certo tempo desfrutou até de um bom prestígio junto ao Concerto das Nações, ele vira notícia, vamos dizer assim, em muitos países. A prisão e a condenação e a prisão do Lula viraram notícia em muitos países. Agora, quem diz
E são os petistas que dizem isso, é o PT que diz isso, são os militantes do PT que dizem isso, que a imprensa internacional está, vamos dizer assim, está criticando a prisão e condenação do Lula. Isso não é verdade. Para analisar esse ponto, nós vamos ao nosso próximo áudio, né, que é extraído de um telejornal português, durante o qual o comentarista analisa esse fato. Ô Sullivan, roda lá, meu amigo, nosso segundo vídeo, que é desse comentarista português num programa de TV lá em Lisboa. Lula da Silva a dar entrada na prisão da Polícia Federal em Curitiba, e temos um país dividido, partido literalmente ao meio. Completamente, completamente. E eu acho que tudo isto, vamos por partes. Primeiro a encenação, aquela encenação de horas e horas e horas e horas para as televisões com um discurso que nunca mais acabava de Lula da Silva, a querer fazer-se de mártir. E eu acho que foi uma encenação completamente ridícula. E ridícula porquê? Primeiro, porque Lula da Silva não é um preso político, é um preso por corrupção. E não é prisão preventiva, é prisão depois de condenado. Segundo, Lula da Silva foi um presidente importante, sobretudo no domínio social, sem dúvida. Mas também teve falhas. Mas foi um presidente importante, sobretudo no domínio social. Mas isso não o isenta de responsabilidade, nem o coloca acima da lei. Pelo contrário, dá-lhe mais responsabilidade. Terceiro, ele não é um mártir. A Operação Lava Jato, no qual ele, digamos assim, foi apanhado, já envolveu dezenas e dezenas de condenados à esquerda e à direita, na política, no meio empresarial. Portanto, ele é apenas mais um e não foi tratado de maneira diferente dos outros. Portanto, não é um mártir. Acha que não há aqui dentro da política e que é a justiça funcionar? Acho que é a justiça a funcionar, porque veja bem, vamos aos factos. Factos são factos. Primeiro, ele foi condenado em primeira instância. Segundo, depois ele na instância superior, na segunda instância, ele voltou a ser condenado e a pena até foi agravada. E a decisão foi por quê? Por unanimidade. Terceiro, o habeas corpus desta semana foi julgado no Supremo e, portanto, ele perdeu. Mas mais, a maior parte dos juízes que decidiram habeas corpus tinham sido nomeados por Lula da Silva quando foi presidente. E depois a pena de prisão foi mandado para a prisão de acordo com as regras, que não são as que se praticam em Portugal, é verdade, mas de acordo com as regras que se praticam no Brasil. Ou seja, não houve nenhum regime de exceção para Lula da Silva. As regras são as mesmas, e as regras que levaram à condenação de políticos de direita, de políticos de esquerda, de empresários mais ao lado A ou ao lado B, toda a gente, regras iguais, rigorosamente iguais. Portanto, é um processo da justiça. Olha, essa é a opinião da imprensa estrangeira a respeito do caso. Na verdade, essas manifestações que eu mencionei antes, de que aparecem num vídeo nas redes sociais do Mujica e do Williamson, enfim, essas manifestações são específicas de grupos da esquerda no exterior. O grupo da esquerda nunca vai dizer que o Lula fez, o Lula podia ter feito tudo filmado e mostrado, que eles iam continuar a dizer que o Lula era inocente. Agora, essa opinião desse analista aí é interessante porque ele explica com muita clareza e analisa com muita clareza a real situação da condenação e prisão do ex-presidente brasileiro. E do que ele disse, eu não preciso nem analisar muito, basta que eu chame a atenção ou destaque alguns pontos da fala dele. Primeiro, a prisão do Lula, essa parte ele arremata dizendo assim, a prisão do Lula foi uma encenação de horas e horas, incluindo um discurso que não acabava mais, são palavras dele, cujo propósito era fazer-se de mártir. Realmente, a ideia daquela encenação toda no Sindicato dos Metalúrgicos e Lula, vamos dizer assim, entrega, não se entrega, vai se entregar, mas os militantes não querem que ele se entregue, não deixam o carro sair. Depois um discurso que parece que durou quase 3 horas, ele absolutamente embriagado, bêbado, tão bêbado que tem um vídeo que a Gleisi Hoffmann, você não ouve o áudio, mas você ouve, faz a leitura labial, ela dizendo, ela olha para uma outra que está atrás assim, se aproxima dele, cheira assim e diz, é cachaça. Ela diz, tem esse vídeo rolando nas redes sociais, é cachaça. O cara estava bêbado. Muito bem. A segunda coisa que ele pontuou aqui foi o seguinte, foi uma encenação, isso palavras dele, completamente ridícula, porque
o Lula da Silva, estou repetindo as palavras dele, é como ele se refere ao Lula, o Lula da Silva não é um preso político, ele é um preso condenado por corrupção e não é prisão preventiva, é prisão depois da condenação. A terceira coisa que ele diz e que eu acho que merece ser destacada é o Lula foi um presidente importante, sobretudo no domínio social. Não adianta você querer negar isso, porque foi. Mas isso não o isenta de responsabilidade e nem o coloca acima da lei, que é exatamente o que ele próprio e que a militância dele e o PT acham que deveria. Como ele foi um presidente importante na área social, que fez algumas coisas realmente boas na área social, não tantas quanto eles querem afirmar, mas não tão poucas quanto seus adversários querem afirmar, mas isso não coloca o Lula acima da lei. Ele poderia ter sido o melhor dos presidentes brasileiros, que também não foi, mas isso não o colocaria acima da lei. Outro tópico aqui que eu pontuei foi a Operação Lava Jato, já envolveu dezenas e dezenas de réus, de direita ou de esquerda, além de empresários mais para a direita ou mais para a esquerda, pelas regras que o condenaram, pelas mesmas regras que o condenaram. Ele é apenas mais um, diz lá o comentarista português. Não foi ele que foi o foco dessa operação, foi ele que foi o alvo dessa condenação, dessa prisão. Tem dezenas e dezenas de empresários. O Moro já expediu mais de 100 mandados de prisão, ou já expediu mais de uma centena de sentenças condenatórias, melhor dizendo. Não foi o Lula especificamente, o Lula é apenas mais um. E fechando o comentário do português aí, desse comentarista português, fechando aí o resumo das palavras dele, ele foi condenado em primeira e segunda instância e foi mandado para a prisão de acordo com as regras vigentes no país, rigorosamente iguais para todos os demais presos. Aí, nós chegamos a Curitiba, a entourage do PT e a molecada da militância baderneira disposta a causar o máximo de incômodo à população, sobretudo àqueles moradores do entorno da sede da Polícia Federal. Foi uma semana terrível para os curitibanos, ônibus sendo pichados, pneus queimados, aparelhos de amplificação de som a toda altura, discurso, sujeira, desacato aos moradores, perturbação da ordem, etc. Nós vamos chamar o nosso intervalo e, na sequência, ouviremos o depoimento de alguns dos moradores de Curitiba e daquela área. Primeiro que para entrar e sair da rua a gente tem que dar satisfação o tempo todo. O cheiro tá insuportável, sabe? Eles estão fazendo a necessidade deles na rua, na frente da nossa casa, sem pudor nenhum. Hoje mesmo teve infestação de rato lá em casa, justamente por isso. Barulho de madrugada, 3 horas da manhã eles estão conversando, tocando violão. 8 horas da manhã você acorda com esse tambor, o pessoal gritando. E como a gente disse, não é questão de partido nenhum, o que a gente não quer é essa algazarra aqui. A nossa rotina nós tivemos que mudar totalmente, certo? Não podemos receber gente em casa, não podemos receber encomenda, não podemos comprar coisas da rua, porque simplesmente está impossível. 10, 11, meia-noite, tá tendo barulho. Se você fala pra eles, vocês podem tirar a barraca daqui da frente de casa, eles se olham, te ameaçam, eles não estão nem aí. Tá impossível. Gente doente, gente mais velha, não tem como. Eu acordo super cedo pra trabalhar, acordo já com dor de cabeça porque não dá pra dormir, é impossível. Você tem medo de sair de casa porque você sai de casa, eles estão te encarando, te olhando, como se tipo, se você bobear eu vou te pegar. Tá impossível, gente. Eu conversei hoje com um morador que fez a denúncia pra gente e ao contrário de vocês ele não queria aparecer, que ele tava com medo mesmo. E ele disse pra gente que a situação tá tão caótica que ele chegou a ouvir de madrugada comentários de pessoas que estavam querendo dizer que poderiam invadir a casa das outras pessoas a qualquer momento. Isso aconteceu? Olha, nós pedimos hoje para tirarem as barracas que estavam em frente à nossa grama, sabe? E o meu avô tem 90 anos e ele fica nervoso com vendo essa situação toda. E daí queriam montar lá um fogão, uma cozinha em frente à nossa
em frente à nossa, como é que eu posso dizer, a nossa grade, sabe? Daí eu pedi pra tirarem, minha mãe foi lá e pediu pra tirarem e começaram a xingar mesmo a gente. Eles xingam, chamam a gente de coxinha, mandam a gente chamar o Moro, sabe? É uma ignorância total da parte dele. Bem, eu havia chamado o intervalo, mas como o Sullivan estava curioso de ver o que os moradores de Curitiba tinham a dizer sobre o assunto, ele antecipou o áudio dos moradores de Curitiba. Valeu, Sullivan. De qualquer forma, nós vamos fazer o comentário após o intervalo comercial. Voltamos já já. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e no dia de hoje estamos tratando de um assunto que, em certa medida, tem dividido a sociedade brasileira em dois campos antagônicos. O circo montado pelo PT na capital do Paraná, tumultuando e atormentando a vida dos curitibanos, em razão da prisão do ex-presidente Lula. Esse áudio que nós ouvimos antes dos comerciais, esse áudio é um áudio que reúne depoimentos de alguns moradores de Curitiba, sobretudo moradores daquela região onde está a sede da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba. Como nós vimos, teve de tudo: ameaças, desacato, sujeira, intimidação, poluição sonora e até mesmo atentado ao pudor. As pessoas, vamos dizer assim, tirando a roupa e fazendo suas necessidades, vamos dizer assim, na frente da casa dos outros e tudo mais. Os moradores ficaram, como vocês também ouviram, praticamente reféns dessa militância petista, do MST, da CUT, enfim, esses grupos que estão lá ainda. Os órgãos oficiais de segurança, bem como a justiça, demoraram demais a tomar providências mais severas para pôr fim a esse descalabro. Na verdade, isso poderia ter sido, vamos dizer, terminado com a expulsão desse pessoal daquela área. Poderia ter havido até uma prevenção para não permitir que eles chegassem até aquela área. Isso já aconteceu numa época do julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região do Recurso do Lula, em Porto Alegre, que houve uma organização dos órgãos de segurança que os manifestantes, de um lado ou de outro, apoiando ou fazendo pressão contra o réu, foram mantidos fora da cidade. Eles foram levados para uma área: aqui vocês ficam, vocês não chegam lá perto do tribunal. Faltou talvez um pouco de antecipação dos órgãos de segurança e dos órgãos da justiça em Curitiba para não permitir que esses manifestantes, tanto de um lado quanto de outro, chegassem até o local. Muito bem. E eles demoraram a agir. Eles poderiam ter agido de forma... jogaram gás, tiro de bala de borracha, quando eles tentaram, de alguma forma, invadir a sede da Polícia Federal. Aí a Polícia Federal reagiu dessa maneira. Mas faltou um pouco de vigor, do meu modo de entender, para impedir que eles fizessem e continuassem a fazer o que tem feito lá nessa área de Curitiba. No entanto, ocorreram já algumas iniciativas tentando inibir esse completo abuso contra a população desprotegida por esses marginais que eram instigados por políticos e dirigentes de organizações ligadas principalmente ao PT. Uma dessas iniciativas foi da jornalista Joyce Hasselman, que solicitou à Justiça Federal o corte. Tem um vídeo dela nas redes sociais em que ela fala isso. Solicitando à Justiça Federal, ela entrou com um pedido à Justiça Federal que houvesse o corte de deputados e senadores que estão fazendo parte dessa mobilização. Ora, a Gleisi Hoffmann tem dito: nós estamos aqui e aqui continuaremos, até que o presidente seja solto,
ou até que o presidente, vamos dizer, seja inocentado, ou até que o presidente... Essa baboseira, essa lenga-lenga. Ora, a Gleisi Hoffmann, ela é paga. O Lindbergh Farias é pago. E os demais deputados e senadores petistas que estão lá naquela área, dando plantão, direto ali em vigilância, não, como é que eles chamam? Em vigília democrática, eles estão ganhando para estar em Brasília trabalhando. Então ela entrou com um pedido, ela disse, com meu dinheiro não. Vocês vão fazer vigília, mas vocês não vão receber. Entrou com um pedido para que eles tenham o ponto cortado. Acho improvável, embora eu acho que simbolicamente isso tenha algum valor. Muito bem. Outra, e essa talvez seja mais efetiva ou mais eficaz, foi a representação movida pelo deputado federal, que é também delegado de Polícia Federal, Fernando Francischini, contra as pessoas e entidades que estão promovendo o circo na capital paranaense. Sobre isso, nós vamos ouvir então, meu caro Sullivan, o nosso próximo áudio, onde o deputado Francischini diz quais foram as providências que ele pediu. Tudo bem, pessoal? Bom, estou aqui trazendo para vocês em primeira mão a informação de que eu estou requerendo providências da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Justiça Federal contra o PT, CUT, MST, MTST, contra os senadores que são baderneiros hoje aqui em Curitiba. Essas instituições, como os sindicatos ligados ao PT, da CUT, Movimento Sem Terra, Movimento Sem Teto, ultrapassaram todos os limites do que nós podíamos aguentar aqui na nossa cidade. Curitiba, uma cidade ordeira, organizada, limpa, hoje tem acampados baderneiros que não trabalham e que estão por Lula fazendo um acampamento que eles dizem permanente. A Prefeitura já conseguiu desbloqueio de algumas ruas que não podem ocupar praças, mas estão lá, tudo espalhado pela rua, enfrentando a PM diariamente. A Polícia Federal teve que tocar do portão alguns, teve que usar bala de borracha, granada de gás lacrimogêneo, porque o que tem lá são arruaceiros e baderneiros. Bom, eu estou aqui trazendo para vocês, então, em primeira mão, Dr. Maurício Leite Valeixo, o superintendente da Polícia Federal, minha representação, para que ele tome providências contra essa violação e perturbação da ordem pública aqui em Curitiba, patrimônio público, contra a senadora Gleisi Hoffmann, senador Lindbergh Farias, o presidente da CUT, o líder do MST, o líder do MTST, todos têm que responder pelo que está acontecendo. Também fiz a mesma representação que está sendo protocolada. A doutora Heloísa Helena Machado, procuradora regional da República, também pedindo providências no sentido de tirar esses bandidos das ruas da nossa cidade. Curitiba não merece isso. Essa aqui é a capital da Lava Jato. A República de Curitiba é a cidade que é orgulho para todos os brasileiros, não só para quem é daqui. Olha, resumindo a questão, o delegado requereu providências da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Justiça Federal por conta desse problema armado em Curitiba. E essas providências ele põe como, digamos assim, como parte contrária nesse pedido de providências. Quer dizer, essas providências foram pedidas contra o PT, o MST, o MTST, os senadores e demais parlamentares envolvidos com essa ocupação. Efetivamente, essa ocupação foi feita por militantes, ou por quem possa ser chamado assim, né? Mas eles são, como disse o deputado Fernando Francischini, eles são, na verdade, arruaceiros e baderneiros, né? Porque isso não é militância. Uma militância... militante é quando você vai para lá vibrar, gritar palavra de ordem. Agora, quando você entra no processo de destruição, de desacato às regras, às leis, né? de desacato à justiça e aos órgãos de segurança, isso já não é militância, isso já é banditismo. Está certo o deputado quando diz que essas pessoas são baderneiros e que não trabalham, realmente não trabalham, ou melhor, muitos estão ali
sem nenhuma politização, nenhuma compreensão até do processo político que permeia, vamos dizer assim, essa ocupação, ganhando uma diária, gente que é contratada pelo PT, contratada pelo MST, né, para fazer aquilo que estão fazendo. Para dar uma ideia de como isso funciona, essa baderna organizada pelo PT e pelas organizações de esquerda, vamos ouvir o significado ou o significativo depoimento de uma moradora daquela região onde os apoiadores do presidiário Lula fincaram suas bases. Vamos aí, meu caro Sullivan, para o nosso quinto áudio. Vocês acreditam que ontem eu tinha umas pessoas sentadas ali na entrada de casa ali e tal, aí fiquei ali, tava no portão ali olhando, aí tava a Gleice discursando ali no coreto deles lá. Aí eu perguntei para uma senhora que estava ali, quem que está discursando? Ela foi lá, olhou no meio da rua, não sei, nunca vi. Falei, como assim? Você nunca viu essa pessoa? Não conheço. Falei, mas o que você está fazendo aqui? Falei para ela, perguntei. Ela, eu vim porque a gente é do movimento. Falei, você não conhece nem a presidente do teu partido? Que partido que você é? Perguntei para ela. Falei, não sou de partido nenhum. Falei, você é sim. Você é de partido sim, você que não está sabendo, mas você é. E você não tem trabalho, de onde que você é? Ela falou, sou de Porecatu. A gente veio com uma van e tal, não sei o quê. Falei, Porecatu. E você não tem trabalho? Ou você está de férias, alguma coisa assim? Falei, não, eu trabalho, estou trabalhando aqui, eu ganho R$30 por dia. Vocês acreditam numa coisa dessa? Cara, a pessoa vem de Porecatu para dormir aqui no meio da grama, porque eles estão dormindo tudo aqui nas barracas, uns na grama, outros numas Olha, para vir aqui comer lavagem, que uma comida nojenta que eu já vi ali num prato dos caras ali. Falei, nossa, cara, você... Olha, eu não vou nem continuar mais o papo, porque eu estou indignada, fiquei indignada. E assim é. E assim é, se você for ver, tem 2.000 pessoas ali em cima, não tem 100 pessoas que sejam politizadas, não tem. Porque é tudo um bando de maloqueiro. Maloqueiro. Se tiver, olha, mas eu dou a minha mão à palmatória que tenha 100 pessoas que saibam de política, que saibam discutir qualquer coisa, que conheçam quem está lá no palanque discursando, cara. É brincadeira, eu estou indignada. É para acabar isso aí. Na verdade, é quando essa pessoa que prestou esse depoimento, que é uma moradora ali da região, quando ela falou assim, se ali em cima tiver 2.000 pessoas, eu dou minha mão à palmatória, minha cara a tapa, se tiver 100 pessoas politizadas. Na verdade, não existem 2.000 pessoas lá. Na verdade, existe um número muito menor, mas ela deu como exemplo. Porque, na verdade, o que ela disse está correto. Mesmo dessas pessoas, eu não sei quantas são, 500, 1.000, mas 2.000 eu tenho certeza que não tem ali. Podia ter 2.000 pessoas em volta do sindicato dos metalúrgicos do ABC, quando o Lula estava escondido lá. Estava lá, coitado. Mas ali em Curitiba, naquela região ali, talvez não tenha 2.000 pessoas. De toda sorte, daquelas 2.000 pessoas, uma parcela mínima está ali de maneira consciente. Olha, essa é uma conhecida tática do PT. Diante da possibilidade, eles já vêm fazendo isso em várias ocasiões, em vários movimentos, fizeram isso no impeachment da Dilma, fizeram isso na caravana do Lula, é o seguinte, diante da possibilidade de um público pequeno, os divulgadores dessas manifestações, eles fazem duas coisas. A primeira coisa que eles fazem é manipular as imagens, transformando as fotos de suas mobilizações, onde estão lá 80 ou 100 pessoas, numa outra, onde parece que tem 2.000 ou 3.000. Eles fazem montagem, isso já foi mostrado várias vezes, que às vezes eles marcam a pessoa, eles pegam aquela velha técnica que se usa em tratamento de imagem do copia e cola.
Eles marcam uma área, copiam e vão preenchendo os espaços vazios. Agora, fica ridículo, porque de vez em quando você vai lá, procura, aproxima, você vai ver que tem um mesmo sujeito, porque às vezes se destaca por um chapéu, por uma placa que está usando, por uma coisa, tem o mesmo sujeito, aparece 4, 5 vezes na imagem. Eles vão preenchendo os espaços vazios, aí bota aquela multidão, e aí não tem multidão nenhuma. Já fizeram isso dezenas de vezes, talvez centenas de vezes, para mostrar que existiu uma grande participação do público, que na verdade não existiu. A segunda coisa, eles suprem a ausência de público pagando diárias. Essas diárias são de 30, de 40 ou de 50 reais para pessoas que nem pertencem ao partido e que na maior parte das vezes nem sabem qual é a causa daquela mobilização. Isso aconteceu um tempo desses, num evento qualquer, que eu não me lembro agora o que foi, botaram na própria caravana do Lula, eles mandaram vir 30 ônibus, cada um aí com 40 passageiros, arrebanhados de várias partes, para poder, vamos dizer, fazer volume em torno da caravana. Mas, quando você interrogava, indagava o cara, aqueles coordenadores ali afastavam logo, agrediam a imprensa, hostilizavam os repórteres, mas na verdade não havia, os caras não sabiam por que estavam lá. Estavam lá porque estavam ganhando lanche, boné, camiseta e 30, 40 reais. É o mesmo que tem acontecido em Curitiba. Muito bem, isso é exatamente o que está acontecendo lá em Curitiba, né? Há um grupo de verdadeiros militantes petistas, que são os que fazem barulho, que usam o microfone e puxam palavras de ordem, né? Mas há uma parte formada por falsos militantes, que são contratados e pagos. E para concluir a nossa conversa sobre este tema, vamos ao seguinte: a direção do PT e as demais entidades representadas nessa mobilização dizem que a bagunça, porque isso não tem outro nome, o que estão fazendo em Curitiba é bagunça, isso não é mobilização, isso não é vigília, isso não é nada, isso é baderna, que a bagunça continuará até que o Lula saia da cadeia. Bom, mas nessa semana a situação começa a apresentar novos contornos. Primeiro, a Justiça do Paraná fixou uma multa diária de R$500 mil para as manifestações no entorno do prédio da Polícia Federal. A multa é endereçada aos movimentos favoráveis e contrários, não só aos favoráveis ao Lula, mas os contrários, tá? O MBR, não sei o quê, Movimento Brasil Livre, MBL, que também estão lá badernando. Agora, badernando assim, no sentido do confronto com os grupos de apoio ao Lula. Então, essa multa estabelecida pela Justiça do Paraná, ela é contra os réus CUT, PT, Movimento Curitiba contra a Corrupção, o Movimento Brasil Livre, o Movimento da Universidade Federal do Paraná Livre, o FPR Livre, que é movimento de esquerda, com toda certeza. As universidades brasileiras estão lotadas desses lulopetistas, né? Muito bem. Também na sexta-feira, a Prefeitura de Curitiba pediu à Justiça Federal que o ex-presidente seja transferido de unidade prisional para um local seguro e adequado às circunstâncias. Já houve até uma manifestação lá do Complexo Médico de Pinhais, lá onde estão os outros presos da Lava Jato, e o coordenador do sistema já informou que ele tem condições de receber o Lula lá e nas condições estipuladas pelo juiz Sérgio Moro. Se ele vai ser transportado para lá ou não vai, eu não sei, mas sei que lá eles estarão preparados para não deixar que essa baderna se instale. Para sair ali de perto da Polícia Federal, que não tem o papel, não tem a função. A carceragem da Polícia Federal, ela é sempre provisória. Não existe carceragem da Polícia Federal, vamos dizer, não existe uma carceragem para presos permanentes. Aquilo ali é carceragem de passagem. Então a Polícia Federal não tem na sua sede, né, uma estrutura e um esquema, um sistema para enfrentar esse tipo de situação. Já num complexo médico penal, Complexo Médico Penal de Pinhais. Aí sim, fica em São José dos Pinhais. Aí sim,
o coordenador lá o diretor lá desse sistema prisional do Paraná disse, não, eu tenho condições aqui, tenho todas as condições para receber. Aí vamos ver o que acontece, porque esperar bom senso, boa vontade e compreensão dessa canalha que está lá imundando a cidade de Curitiba é um pouco mais difícil, né? Enquanto isso, os dirigentes do PT pedem aos petistas de todo o país, em comunicado oficial, que ajudem com a remessa de recursos para ajudar na manutenção dos que lá se encontram mobilizados naquilo que eles chamam, vamos dizer assim, ridiculamente de vigília democrática. Nós poderíamos ouvir, viu, o Sullivan, poderíamos ouvir aí o último áudio que tem a palavra da Gleisi Hoffmann, que é presidente do partido, e do Alexandre Padilha, que é o vice-presidente, pedindo essa colaboração financeira. Mas vamos fazer um negócio? Não vamos passar esse vídeo, não. Não vou botar esse lixo para divulgar o pedido da Gleisi Hoffmann e do Alexandre Padilha, não. Eu não vou promover o pedido deles, não. Agora, quero só fazer uma observação sobre isso. O PT, segundo informações muito seguras, inclusive de algumas pessoas que têm manifestado simpatia pelo PT, como é o caso do ex-ministro da ditadura, Delfim Neto, o PT, ele recebeu tanto dinheiro de propina nesse processo, nessas malhas de corrupção que o país tem, que ele tem dinheiro, foi o Delfim Neto quem afirmou isso, para fazer até 2050 ele pode fazer campanha eleitoral com os recursos que ele tem. Agora, então por que eles estão pedindo dinheiro? Eles estão pedindo dinheiro porque eles não querem gastar o dinheiro que eles querem gastar com os propósitos dos seus políticos. Para que isso? Quando o Dirceu, quero lembrar aqui um fato, quando o Dirceu, se alguém quiser mandar o dinheiro para o PT, mande. O dinheiro é seu, você manda. Mas quando o Dirceu, José Dirceu, foi condenado pelo Mensalão e foi condenado a uma pena privativa de liberdade e ao mesmo tempo a uma pena de multa, parece que 300 ou 400 milhões ou alguma coisa assim, agora eu não tenho o número exato. O PT, no seu site, fez uma campanha pedindo dinheiro para ajudar o Dirceu a pagar a multa. O Dirceu não tinha o dinheiro para pagar a multa. E aí, dana petista mandar dinheiro, um monte de otário mandando dinheiro para pagar a multa do Dirceu. Depois descobriu-se que o Dirceu, embora preso e cumprindo pena, ele continuava a receber 150 mil por mês de propina para ficar de boca calada lá na prisão. Ele continuava a receber propina dentro do presídio, enquanto os petistas estavam mandando dinheiro para pagar a pena de multa que ele tinha sido condenado. Mas haverá sempre quem ajude, como ajudar o Zé Dirceu, né? Enquanto o mesmo, conforme eu disse, estava na cadeia e continuava a receber propina. A Gleisi diz, lá nesse áudio, que nós não vamos ouvir, nós não vamos divulgar esse lixo. A Gleisi diz que venham para cá, aqui está muito legal. Legal para quem, cara pálida? Você é paranaense e está ajudando a desacertar, a fazer uma imundície dessa na capital do seu estado e vem dizer que está muito legal? O que a Gleisi merecia era não ser reeleita pelos paranaenses. Porque ela dizer que uma baderna dessa está muito legal é de quem não tem o menor apreço pelo Estado e de quem não representa, obviamente, os interesses do Estado. E aqui não se trata de ser do lado do PT ou de ser contra o PT. É que essas pessoas estão desacatando a lei, estão, vamos dizer, desacatando o direito de outras pessoas, estão causando um tumulto, estão causando um dano à ordem pública, e aí a Gleisi vem dizer, venham para cá que aqui está muito legal. Está muito legal? Eu espero que o eleitor da Gleisi Hoffmann se lembre disso, que está muito legal. Que ela disse que está muito legal. Agora, é uma queda de braço. Eu acho que já existem algumas medidas, como eu falei, mas se vai resultar com a transferência do Lula ou com as multas diárias que são aplicadas, 500 mil reais, não é pouca coisa, né? Para cada uma dessas entidades, para cada uma dessas pessoas. Se isso vai resultar na resolução do problema, eu não sei. Agora sei
que a tendência, você não pode Lula ficar preso 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. De repente o Supremo vem aí e arranja uma saída para ele, como já tem acontecido em outros casos. Mas se ele vai ficar preso 1 mês, 2 meses, 3 meses, se a militância vai aguentar pegando sol e chuva para dar bom dia ao Lula num megafone todas as manhãs, aliás, muito interessante. Todas as manhãs, às 9 horas da manhã, o pessoal grita: bom dia, presidente Lula. Só que é o seguinte, as pessoas que estão trabalhando nesse país acordam 6 horas, 5 horas da manhã. Quem é do campo, quem é do meio rural, quem é da agropecuária, acorda, já tirou leite, já levou o gado para o curral, já distribuiu forragem. E esse pessoal dá um bom dia pro Lula às 9 horas da manhã. Isso o pessoal que se diz agricultor sem terra. Dá para acreditar? E assim chegamos ao final da nossa conversa por hoje, porque como o tempo destinado a esse programa também chegou ao seu final, vamos precisar encerrá-lo. Quero agradecer aos ouvintes pela atenção que dispensaram ao programa desta terça-feira, lembrando que o Ponto Facultativo é um espaço semanal destinado a conversas com pessoas ou a levar até o ouvinte informações, né, importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com o meu amigo Sullivan no prosseguimento e no encerramento do show da manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira neste mesmo horário e para todos, uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.